Quem não gosta de chegar num ambiente onde a gente percebe a presença dEle, percebe a graça dEle? Quem não gosta disso, né? E quando a gente percebe a presença dEle, o calor dEle no coração da gente, fala assim, bom, era tudo que eu queria. Mas tem também um segundo aspecto, que a gente participa de uma reunião dessa, porque a palavra de Deus diz que quando a gente reúne, um tem salmo, outro tem hino, outro tem profecia, o outro tem línguas, outro tem interpretação, outro tem revelação. Para quê? Para edificar. Edificar a quem? O outro. Edificar o outro. Então, a gente que conhece esse texto, a gente que conhece a Escritura, a gente saiu de casa para vir aqui para abençoar. Sim ou não? Correto? Você estava se preparando, tomando seu banho ou não, tomando seu café, falou assim, vou na reunião, porque eu hoje vou levar uma bênção para um irmão. Foi assim, não? Eu me lembro de uma época, lá atrás, na pré-história, que a gente cantava assim, eu vim buscar minha bênção. Não sei quando se lembra desse tempo. Não é do seu tempo. Mas às vezes a gente não canta, mas a gente vem com essa atitude, a gente vem para receber. Mas os irmãos aqui não, né? Os irmãos saem de casa dizendo assim, eu vou falar em línguas, eu vou profetizar, eu vou curar, eu vou abençoar. Foi assim, não foi? Bom. Tá, então a gente fica devendo para a próxima. Tá bom? Durante um tempo lá em Jundiaí, não estou contando só como um testemunho, não estou contando para você fazer a mesma coisa, mas a gente enfatizou isso assim muito. E a gente falou para os irmãos, olha, quando você for participar de reunião, leva um presente para Cristo. Leva alguma coisa para oferecer ao Senhor. E aí eu falei para os irmãos, leva assim, uma caneta, um cartão, um pano de prato, um bolo, alguma coisa simples, para você entregar para Cristo. E onde é que está Cristo? Olha do lado aí. Aí está Cristo. E durante um bom tempo a gente fez isso. E com isso aí, a gente procurou adquirir uma mentalidade de não ir para uma reunião para receber, mas ir para uma reunião para dar. Esse negócio de eu vim buscar minha bênção, isso já não está mais na moda. Isso já passou, não está mais na moda. A moda hoje, eu vim para servir, eu vim para dar, eu vim para abençoar, eu vim para edificar. Amém? Mas você pode falar assim, mas eu estou com tanto problema. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Porque a minha Bíblia diz, acho que a sua também, que é dando. Não diz lá assim, é recebendo que se dá. Porque tem gente que parece que lê assim, é recebendo que se dá. Mas eu acho que nenhuma versão da Bíblia, só for na Testemunha de Jeová. Mas nas versões normais, todas elas diz, é dando. Então, por favor, vamos adquirir essa mentalidade. Quando vos reunis, um tem, outro tem. Não é que recebe, ele tem. Ele tem, então ele sai de casa com alguma coisa para dar. Amém? A terceira razão pela qual a gente participa de uma reunião dessa é para aprender a viver, aprender a praticar o que Deus quer. Amém? O que diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16 e 17? O que diz? Todo mundo aqui é cristão, já cristão há um bom tempo, já conhece toda a Bíblia. Então, quando eu cito o texto, já vem assim na sua cabeça o versículo, né? Mas talvez hoje você está cansado, você não lembra bem, então abre lá. Segunda. Eu falei primeiro ou não? Segunda.
Segunda carta de Paulo a Timóteo. O que diz no versículo 16? 3,16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse tempo aqui de leitura da Escritura é um tempo de aprendizado, é um tempo de edificação, é um tempo de fundamentação, é um tempo em que a gente tira as coisas que estão dentro de nós, que são duvidosas, e estabelece certezas da palavra. Então, é como se você tem que fazer uma obra, então você precisa fazer um curso para realizar aquela obra. Então a gente precisa participar de uma reunião dessa sob essas 3 premissas. A primeira premissa, qual que é? Atenção. A primeira premissa, o que é? Que a gente vem com o objetivo de ter o coração aquecido, perceber o toque de Deus, sentir o refrigério do Senhor, porque afinal Ele está aqui. Amém? Você o trouxe aqui. Né? Também tinha aquele cântico, né, nessa hora feliz, nesse santo lugar. Você lembrou, né? Eu marquei o encontro com Deus. Espera aí, onde é que Deus estava? E onde é que você estava? Se você marcou o encontro, é porque Ele não estava em você. Sim ou não? Mas nós não marcamos encontro com Deus, nós trouxemos Deus conosco. Então a gente veio aqui, a gente vem para perceber Deus nesse ambiente, porque quando a gente se reúne, na multidão dos irmãos, no louvor, ali Deus se manifesta. Tem uma Zafira prata que parece estar impedindo o ônibus de passar aí. Que é isso, Marcelo? Se alguém de alguém aqui. Tá. Se não tiver dono, a gente aceita. Então, primeira premissa ou primeira motivação, a gente vem aqui para perceber o refrigério de Deus na nossa vida, ser animado. A gente passou um dia cheio de coisas e nesse tempo aqui juntos a gente é refrigerado, a gente é reanimado. Esse é o motivo. O segundo motivo é que a gente vem aqui para edificar os irmãos. Amém? Então, por favor, lembre disso. Eu vou participar da reunião para edificar as pessoas que vão lá. Porque é dando que se recebe, correto? E o terceiro motivo é que a gente vem aqui para ser instruído em como fazer a obra de Deus. Amém? E aqui nesse texto, Paulo, ele coloca aqui um padrão muito alto. Ele coloca um padrão de perfeição. Correto? Quem aqui quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito? Você quer ser perfeito, sim ou não? Então ele falou que a palavra de Deus é capaz de fazer isso, de nos fazer perfeitos, a não ser que você não creia que a gente vai ser perfeito. Se você achar que a gente não vai ser perfeito, então eu acho que você está perdendo seu tempo. Mas nós estamos aqui porque Deus falou que a palavra de Deus é poderosa para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ora, se eu não sei fazer alguma coisa, eu vou fazer um curso para aprender a fazer. Então essa reunião também tem esse objetivo de nos ensinar a fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Amém, amados? Então, é com isso na nossa mente, é com isso na nossa cabeça, que eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Então, tudo isso foi para a gente entrar no assunto. Tá bom? Tudo isso foi o prefácio ou o pré-edifício, não sei, para a gente... que tem às vezes uns prefácios que são bem difíceis, né? 1 Coríntios, você sabe que essa carta ela foi escrita
porque Paulo recebeu uma notícia. Lembra não? Essa carta foi escrita porque Paulo recebeu uma notícia. Qual foi a notícia que Paulo recebeu que provocou a escritura dessa carta? Qual foi a notícia que Paulo recebeu? Que havia na igreja de Corinto preferências. Claro que não estamos falando da igreja em São Carlos, porque a gente já passou dessa fase de preferências. Porque uns preferia Paulo, outros preferia Pedro, outros preferia Apolo e outros preferiam Cristo. E ao meu ver, os que preferiam Cristo era o pior grupo. Porque quem prefere Cristo deveria preferir Paulo, deveria preferir Pedro, deveria preferir Apolo, sem fazer diferença nenhuma. Mas tem uns que preferem Cristo e desprezam os outros, porque eu sou melhor porque estou preferindo Cristo. Mas nós não precisamos fazer isso, porque nessa própria carta, Paulo pergunta se por acaso Cristo está dividido. Qual a resposta? Não, Cristo não está dividido. Amém? Então ele escreve essa carta em cima dessa má notícia, que havia preferências na igreja em Corinto. E ele vai trabalhando em toda a carta para combater a divisão, porque a preferência é o primeiro passo para a divisão. A preferência é assim, o início de uma divisão. Correto? Não sei se vocês concordam comigo. Mas nenhuma divisão começa assim, grande. Ela começa com uma preferência. Porque quando eu prefiro um, eu desprezo o outro. Não dá para preferir dois. Se eu prefiro um, eu desprezo o outro. E aí começa a divisão. Ele vem falando disso, correto? Ele vem trabalhando com isso em toda a sua carta. Eu não vou ter tempo aqui para pegar cada capítulo, desde o capítulo 1 até chegar no 11, para mostrar aos irmãos essa caminhada de Paulo. No capítulo 3, deixa eu saltar para o 3, ele fala, amados, que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Apolo, são cooperadores na lavoura de Deus, e nós somos edifício do Senhor. E no capítulo 3, ele mostra o motivo pelo qual há divisão, e ele fala que o motivo da divisão é nossa criancice. Preferência é sinal de criancice, porque eu não preciso preferir, eu prefiro o corpo de Cristo, eu prefiro a todos os irmãos. Amém? Quando minhas filhas eram pequenas, eu brincava com elas, eu dizia para a mais velha: você é a filha mais velha que eu mais gosto. Chegava para a do meio e falava: você é a filha do meio que eu mais gosto. E chegava para a menor, vou dizer: você é a filha menor que eu mais gosto. Elas cresceram com a forte convicção de que cada uma delas era a preferida minha. E eu deixei essa santa confusão no coração delas, porque cada uma delas se sentia a preferida, elas se sentiam assim. E claro que não é verdade que eu prefiro uma em detrimento da outra, eu preferi as três. E de vez em quando eu via elas discutindo: não, o pai gosta mais de mim do que de você. Não, mas o pai gosta mais de mim. E eu ficava me divertindo com a discussão delas. E é verdade que Deus trata a gente com tanto carinho que às vezes a gente acha que é filho único. É ou não? Às vezes eu acho que eu sou filho único, mas aí o Senhor me ensina uma oração. E qual oração que Jesus me ensinou? Pai Nosso. Parece que o nosso estragou tudo, né? Ele é meu pai, mas é Pai Nosso. Não é meu, é nosso. É Pai Nosso. Correto? Então Paulo vem trabalhando nisso. Ele fala que a gente é criança. E você sabe que unidade, e você sabe que comunhão, e você sabe que relacionamento profundo não acontece entre crianças. Não acontece. Pega alguma dessas crianças que estão por aí, põe aqui nesse quartinho com um brinquedo só, um brinquedo muito bonito. E dali a meia hora você volta lá. O que você vai achar? Uma criança falando para outra: não, por favor, brinca você. Não, por favor, é você que vai brincar.
Talvez você encontre um brinquedo multiplicado e elas arranhadas. Mas, quando chega a ser adulto, as crianças, essas coisas acabam. Salmo 133 diz que a harmonia dos santos é como óleo precioso que desce sobre a barba. Barba fala de quê? Maturidade. Não há unidade entre crianças, só há unidade entre adultos. Agora, se nós somos crianças, não há unidade entre nós. Então, Paulo define que a nossa divisão é por causa da nossa infantilidade. Aí depois ele fala da unidade no casamento. Ele fala que o pecado na família estava trazendo problema para a própria igreja, no capítulo 5. Depois, no capítulo 9, capítulo 10, ele fala que nós não podemos, é bem assim, né? A gente tem que compreender, né? Aí ele vai falando que nós não podemos tomar de dois cálices, o cálice dos demônios e o cálice de Deus, capítulo 8, capítulo 9, fala isso, correto? Cálice dos demônios, divisão, cálice de Deus, unidade. No capítulo 10, eu queria destacar um versículo, o versículo 17. O versículo 17 diz assim: porque conquanto, não é embora nem apesar, é conquanto nós somos muitos, nós somos um só pão. E aí eu quero perguntar a vocês que sabem fazer pão, que eu não sei fazer, como é que se faz um pão? Qual o primeiro processo para se fazer um pão? Lavar a mão. Gostei. Tá. O segundo, então. Misturar. Vamos, gente, eu não sei fazer. Me ajuda aí. Leite, farinha, o que mais? Não está faltando nada não, gente? Não está faltando nada não? Eu acho que está faltando alguma coisa. Triturar o trigo, moer o trigo. Não estamos falando de quibe. Nós estamos falando de pão. A primeira coisa para se fazer um pão é moer o trigo. É você desaparecer no seu individualismo para se juntar aos outros e sumir. Agora, talvez seja esse o momento mais difícil da vida do crente, que não quer ser moído. Claro, ser moído dói e desaparece. A gente perde a importância, a gente perde a relevância, a gente perde o protagonismo, a gente deixa de ser alguém. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é deixar de ser alguém. A gente quer ser alguma coisa. Por exemplo, está numa rodinha, chega alguém de fora e saúda todo mundo, menos você. Como é que você se sente? Soberbo, nem me saudou. De quem é a soberba? É de quem não saudou ou de quem não foi saudado? E se sentiu mal? Meu amado, a primeira coisa que nós precisamos na igreja de Deus é ser moído. Se você não está pronto para ser moído, você não está pronto para ser pão. Você não está pronto para ser alimento. Amém? Nós somos pão. O pão passou pela moagem, passou pela mistura, passou pelo fermento, passou pelo processo de ser sovado, passou pelo cilindro, e quando você pensou que estava pronto, teve o forno. Só aí pode ser comido. Mas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia, aprendendo como é que é a nossa vida. Amém? Passando no capítulo 10, então nós chegamos no 11. Capítulo 11, ele fala da nossa relação dentro de casa. Marido sendo cabeça da mulher, Cristo sendo cabeça do homem, Deus sendo cabeça de Cristo. Ele está falando da linha de autoridade. É assim que é, e não dá para mudar isso.
Não dá para inverter isso, não dá. Correto? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 versículos. O versículo 17 e o versículo 23. Aliás, o 17. Tá, pega o 17 comigo, lê para mim, faz favor. Onze e 17. Agora o 22. Qual é a ocorrência, o que ocorre nesses 2 versículos? O que tem de comum nesses 2 versículos? No 17 e no 22. O que tem de comum? Sim, mas qual é a frase? Está nos 2 versículos. Não vos louvo. Nisto não vos louvo. 2 vezes Paulo fala a mesma coisa. Nisto não vos louvo significa vocês estão desclassificados. Vocês estão reprovados. Vocês não servem para isso. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, ser reprovado em alguma coisa. Não sei quantos aqui já chegou no momento que você olha, você não serve. É difícil, né? É difícil. E aqui Paulo está falando para eles, nisso eu não louvo vocês, vocês estão reprovados. Em que eles estavam reprovados? Ele está falando, mas no ambiente de ceia. É que normalmente, dia de ceia, a gente lê o versículo 28. Normalmente a gente pega o 28. Mas o versículo 28, ele está num contexto. Vocês conhecem aquele versinho, né, que diz que um texto, fora do contexto, é pretexto. É pretexto para qualquer coisa. Então eu não posso tirar um texto do contexto. E qual é o contexto do versículo 28 quando fala para a gente se examinar? Qual é o contexto? É desde o capítulo 1. O contexto do versículo 28 é o capítulo 1 até o capítulo 16. Porque se a gente não entender o motivo da carta e o que Paulo está falando, não dá para entender, examine-se cada um a si mesmo. De que eu devo me examinar? Qual é a minha relação com o corpo? Qual é a minha atitude para com o corpo? Qual é a minha atitude para com os irmãos? É isso que eu tenho que me examinar. Às vezes a gente olha para esse texto e fala assim, bom, deixa eu examinar aqui, ver se eu briguei com a mulher hoje, se eu chutei o cachorro, se eu levantei minha voz. Não é isso que o texto está falando. Ele não está falando de pecados, eu vou usar aqui uma expressão inapropriada, pecados particulares. Eu não posso usar pecado particular porque não existe pecado particular. Todo pecado afeta o corpo de Cristo. Ainda que seja bem escondido, mas ele afeta. Mas normalmente quando a gente pensa nisso aqui, examine-se a cada um a si mesmo, a gente pensa em coisas que a gente fez e que ofenderam a Deus. Mas ele está me mandando examinar para ver qual é a minha situação em relação à igreja. Ele está falando de unidade com a igreja. Ele está falando da minha relação com a igreja. É isso que eu preciso me examinar, porque esse é o contexto da carta. E aí, é nesse contexto de relação com os outros que Paulo fala assim, nisto não vos louvo. Se eu hoje chegasse diante de Paulo, se Paulo estivesse diante de mim, e Paulo examinasse minha atitude para com a igreja, Paulo me louvaria ou me reprovaria? Se Paulo escrevesse hoje uma carta para mim, e na realidade ele escreveu, se eu não tomar essa carta para mim, ela não serve. Eu tenho que ler Coríntios, dizendo assim, Paulo escreveu para mim. É a palavra.
Ele escreveu para mim, e eu tenho que tomar para mim. Eu não posso examinar-me olhando para os outros. Eu não posso examinar-me pensando como é que os outros estão. Eu tenho que me examinar olhando para ver a minha relação com a igreja. Estava comentando hoje à tarde com os irmãos um texto que está lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 26, que fala que aquele que pecar voluntariamente, para esse não tem renovação, para arrependimento. E o que o escritor aos Hebreus fala de pecado voluntário? O que ele chama de pecado voluntário, pecado deliberado? Você tem que ler os versículos anteriores. E sabe de que ele está falando? Ele está falando de amor ao próximo, boas obras e pertencer à congregação. Ele diz que nós precisamos, lembrando do sangue de Jesus Cristo, esse é o assunto do capítulo 10 de Hebreus, lembrando da purificação dos meus pecados, lembrando do véu que foi rasgado, lembrando do tabernáculo e da minha entrada nele, nós temos que nos estimular uns aos outros ao amor, às boas obras e a congregar. E aí ele fala, porque se pecarmos deliberadamente? Pecar deliberadamente em quê? Em deixar de amar, em deixar de praticar boas obras e em deixar de congregar. É sério, amados, isso? Sim. Ele fala que se eu pecar nessas três coisas, não há possibilidade de renovação. Porque fala de coisas que eu decidi não fazer, não amar, não fazer boas obras e não congregar. Agora, por favor, não pense congregar com reunir. Congregar é pertencer. Onde é que você congrega hoje? Não, domingo eu congrego ali, terça eu congrego lá, é beija-flor espiritual. Depois para não falar macaco. Não vou falar macaco, porque senão ofende. Não vou falar beija-flor, que é mais bonito, mais ético, né? mais suave, né? Não, na quinta eu congrego lá, na terça eu congrego lá, eu não tenho nenhum compromisso, não, tenho compromisso com todo mundo. Não funciona. Congregar é pertencer a um rebanho, é ter um lugar onde eu sou corrigido, é ter um lugar onde eu corrijo, é ter um lugar onde eu recebo, é ter um lugar onde eu dou. Amém, amados? Estava comentando com os irmãos que não tem mais tempo para ser cavaleiro solitário. Lembra do termo cavaleiro solitário? Quem é um cavaleiro solitário? Zorro. E quem é amigo do Zorro? Tonto. Quem anda solitário tem por amigo o tonto. Aí fica o tonto e o cavaleiro solitário, né? Desculpa a brincadeira, mas é isso, amados. É isso. Irmãos que são lobos solitários. Pertence a ninguém, não dá conta a ninguém, não presta relatório para ninguém, vive por aí. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós pertencemos. Amém, amados? Nós fomos misturados. Nós fomos misturados, nós fomos triturados. Ou estamos sendo. Amém? Dói? Dói sim. Dói sim, mas o resultado é bom. Amém? A gente é transformado em pão para alimentar os outros. Vamos voltar aqui então, para a gente entender o que Paulo está falando para a gente se examinar. É a nossa relação com o corpo de Cristo. E é nesse contexto que ele fala, nisto não vos louvo. Versículo 21, o que ele diz? Porque quando vocês comem antecipadamente a sua própria ceia. Interessante, não é a ceia do Senhor. Quando a gente tem uma atitude individualista, a gente não participa da ceia do Senhor. A gente participa da nossa ceia. Porque a ceia do Senhor, ela é inclusiva. A ceia do Senhor é onde eu participo da vida dos irmãos e os irmãos da minha vida.
Amém, amados? Amados, que a celebração da ceia não seja a nossa própria ceia, seja a ceia do Senhor. Nós precisamos participar da ceia do Senhor. E ele diz assim, porque um tem fome e o outro se embriaga, ou seja, um fica sem comer e o outro come demais. Aí ele pergunta, será que vocês não têm casa? Come em casa então. Ou seja, se vai fazer errado, faça errado certo. Capricha no erro, fique em casa. Não tente viver duplicidade. Nós temos que ser 100% aquilo que a palavra fala e não andar nas metades, não ser medíocre. Amém, amados? O que ele fala mais? O que ele não louva? Versículo 33. Ele diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, o que diz aí? Esperar uns pelos outros. Como é que é isso aqui? O que é esperar uns pelos outros? O dirigente da ceia fala assim, gente, todo mundo com pão na mão? Tá, segura. Atenção, ao meu comando. Eu vou contar até 3 e todo mundo põe a mão na boca e vamos mastigar sincronizadamente. É disso que ele está falando? Esperar uns pelos outros fala de acolher, fala de receber, fala de trazer o irmão para nós. Esperar é aquela atitude que Jacó teve. Quando Jacó, depois de orar 21 anos, lembra da oração de Jacó, não? Quando Jacó sai da casa de seu pai, porque ele e a mãe dele haviam enganado o irmão, ele vai embora. Mas ele para no lugar e faz uma oração. Quem se lembra da oração? Senhor, se o Senhor permitir que eu volte em paz, o que ele chamava de voltar em paz? Era encontrar com seu irmão e reatar com seu irmão. Lembra disso? Não. 21 anos depois, ele está voltando para casa. E ele manda na frente uma oferta para o seu irmão. E o seu irmão aceita a oferta, mais do que a oferta, aceita o próprio irmão, aceita Jacó. E a palavra diz que Jacó olha para o rosto do seu irmão como o rosto de Deus. 21 anos, aquela oração está sendo respondida. E aí o seu irmão, Esaú, fala assim, olha, vamos comigo, vamos juntos voltar para casa. O que Jacó fala? Fala assim, não, eu tenho ovelhas pequenas, eu tenho ovelhas que mamam, eu tenho crianças pequenas, eu não posso apressar o passo por causa daquelas ovelhas. Isso é esperar, é esperar o débil, é esperar o fraco, é esperar aquele irmão que não consegue caminhar, é acolher o débil na fé, sem criticá-lo, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem jogá-lo fora. Amém, amados? Nós precisamos nos acolher uns aos outros, não condenar. Agora, não, mas ele está cheio de pecado. Sim, não é por isso que ele precisa da gente? Não é por isso? Ele é um fracão. Então, a palavra fala que nós precisamos suportar uns aos outros. A gente troca suportar por tolerar. A palavra não fala para tolerar, fala para suportar. Qual a diferença de tolerar e suportar? Olha, eu estou tolerando você, mas está perto, né? Não sei se vou aguentar. Isso é tolerar. Mas suportar é o que essa coluna está fazendo com esse teto. Você está percebendo ela reclamar, não? Não, ela está cumprindo o papel dela. E nós precisamos, amados, aprender a suportar uns aos outros. E suportar significa pôr no ombro e levar. Acolhei os débeis na fé, não para discutir. Amém, amados? Esperar uns pelos outros é ver aqueles irmãos que estão fracos e trazê-los para perto. É chegar numa reunião e perceber aqueles irmãos que você percebe que o olhar dele está meio, eu chamo farol baixo. O olhar dele está assim meio opaco. O que você faz? O irmão está abatido. O que você faz? Liga para o pastor para ele visitar? Isso também caiu de moda. Vai você e ele. Vai lá, suporta. Existem duas histórias na Escritura.
Uma delas eu falo, Deus, como é que pode haver uma história dessa na Bíblia? Qual é a história? A história do coxo, num poço chamado, como é o nome do poço? Betesda. Betesda. Betesda era um poço que ficava num vale em Jerusalém. A pessoa precisava descer escadarias muito grandes para chegar lá. E um coxo, uma vez que desceu, ou era curado ou morria lá embaixo. E estava esse homem lá. E Jesus gosta de fazer umas perguntas óbvias. Jesus chega para aquele rapaz, então, qual é a sua situação? O que é que ele responde? Quem se lembra? Ele fala assim, é que um anjo aparece aqui, move as águas, e o primeiro que descer é curado. Mas eu não tenho ninguém. Como era o nome do poço? Que significa o quê? Casa de misericórdia. Está falando de quê, casa de misericórdia? A igreja. A igreja não é a casa da misericórdia? Admite-se na igreja alguém que não tem ninguém? Admite-se na igreja uma pessoa que possa falar isso, eu não tenho ninguém para me levar para a água. É uma história absurda, amados. Na casa da misericórdia, uma pessoa solitária. O que vocês acham? Agora, sempre que eu prego isso, eu escuto alguns irmãos pensando. Loucura, né? Mas eu escuto alguns irmãos pensando. O rosto, ele diz assim, é verdade, eu não tenho ninguém mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso. O que eu quero que você pense? Deus, quem é que está sozinho na igreja para eu não deixá-lo sozinho? Nós temos que mudar essa atitude de coitadinho. Nós temos que mudar essa atitude de esperar. Nós temos que ir atrás. Amém? Há um cântico de Daniel de Souza, eu não sei quantos conhecem, mas diz que nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a boca de Jesus Cristo. Você está orando por um fraco? Vai lá visitar. Você está orando por um doente? Vai lá. Você sabia que boas obras não salvam? Sabia ou não? Mas você sabia que a falta de boas obras pode levar para o inferno? Boas obras não salvam, mas a falta de boas obras pode levar para o inferno. Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estive nu, me cobriste, tive fome, me alimentaste, tive sede, me dessedentaste, estava preso e me visitaste. Aí o discípulo pergunta, Senhor, quando é que vimos o Senhor nu? Quando é que vimos o Senhor com fome? Quando é que vimos o Senhor com sede? Quando é que vimos o Senhor preso? O que é que Jesus responde? Todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Aí depois ele diz, apartai-vos de mim. Apartai-vos a quem? Quem não fez isso. Então, definitivamente eu não sou salvo por boas obras, mas eu sou salvo para praticar boas obras. Amém? Então, por favor, mantenha os seus olhos abertos. A música de Daniel, estou começando a lembrar uns pedaços dela. Eu sou os olhos do Senhor em busca dos feridos. Não é isso que diz a música dele? Quem se lembra aí? Quem se lembra? Mas é isso. É isso. Eu sou os pés, as mãos, os olhos em busca dos feridos. E esses, amados, somos nós. Amém? Agora, a gente está vivendo num século esquisito, onde as pessoas perderam a sensibilidade. Às vezes, pessoas param perto de um acidente de carro, falam assim, foi nada não aconteceu nada não, só batido, não teve sangue. Quer dizer, o que atrai as pessoas é o sangue. Tanto faz. Os acidentes de carro passaram a ser números. A pessoa morre no acidente, a gente não pensa na família que ficou, no filho que ficou, na mãe que ficou, no marido que ficou, na esposa que ficou. A gente pensa em números. Infelizmente, esse é o nosso século.
Às vezes está passando notícia na televisão, caiu um avião, morreram tantas pessoas. Ah, o Flamengo jogou ontem e tal coisa. Aí depois da notícia que caiu um avião, eu acho que o repórter da Globo tinha que chamar a gente, vamos orar pelos familiares. Estou pedindo demais, né? Eu sei que estou pedindo demais. Mas é que eu fico revoltado, assim, uma notícia de uma catástrofe misturado com a notícia de esporte. Um negócio assim absurdo que nós estamos vivendo. Agora, infelizmente, no mundo é comum, mas na igreja, amados, não. Na igreja, não. Porque Deus nos deu um coração de carne, um coração no qual foi restaurada a sensibilidade ao que está fraco, ao que está abatido, ao que está enfermo. Amém? Examine-se. Examine-se. Vê como é a sua situação em relação à igreja. Que Deus restaure em nós a sensibilidade, que nós possamos esperar uns pelos outros. Amém? E em que mais Paulo diz que ele não nos louva? Vamos lá para o capítulo 12. Diz assim, versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Qual é a situação aqui? Pessoas que rejeitam o seu chamado e o seu ministério e estão em busca de outras coisas. Pessoas que não se conformam com aquilo que Deus tem para si e ficam deslumbrados por outras coisas. Eu digo, meu irmão, se o seu chamado é para ser pé, seja o pé mais bonito, seja o pé mais forte, seja o pé que sustenta. Não queira ser olho, seja aquilo que você é. Seja aquilo que você é em Deus. Ah, mas eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Para com isso. Porque Deus colocou a cada um de nós na igreja como Ele quis, com uma finalidade. E nós precisamos descobrir o nosso papel. E dias atrás eu estava conversando com o Irani, dentro desse tema aqui, a gente estava conversando sobre a sobrancelha. Parece que é um negócio inútil, né? Tem até gente que raspa e pinta outra em cima, né? Gente por aí. Para que serve a sobrancelha? Não deixar cisco, não deixar suor. E também ela funciona como a grama no barranco, para não desbarrancar tudo isso aqui, ó. A sobrancelha serve para isso. Ela segura o barranco. Ou você acha que Deus falou assim, bom, sobrou uns pedacinhos de cabelo aqui, deixa eu ver onde eu pôr, deixa eu ver. Ah, aqui tá bom. Tudo que Deus fez, Ele fez de modo assombrosamente maravilhoso. É que nós não descobrimos. Amém? Ele nos fez assombrosamente maravilhoso. E o corpo de Cristo é assombrosamente maravilhoso também. Você é assombrosamente maravilhoso. O seu ministério é assombrosamente maravilhoso. Agora, por favor, meu amado, descubra o seu ministério e cumpra cabalmente. Seja efetivo. Seja efetivo. Seja útil na igreja. Amém? Se Deus não levou ainda, é porque você é útil aqui. No dia que você não for útil aqui, Deus vai levar você, porque Deus se alegra com a morte dos santos. Deus tem saudade da gente. E por que Deus se priva de fazer uma festa com a nossa chegada lá? Eu tinha dito para os irmãos que tem duas coisas que alegram Deus. Quando um pecador se arrepende e quando um santo morre. Se você quiser alegrar Deus, faz uma dessas duas coisas. Prega para a gente se converter ou morra. Para alegrar a Deus. Você está disposto a morrer agora ou não? Então prega o evangelho. Distrai Deus com pecadores. Deus, eu vou mandar uns pecadores para o Senhor aí, ó, tudo convertido, porque eu ainda quero ficar por aqui. Mas ficando aqui, prega a palavra. Seja útil. Não queira ser olho se você for pé. Não queira for pé se você for olho. Seja plenamente aquilo que Deus mandou você fazer. Para que Deus não fale, nisto não vos louvo.
Mais tarde, um pouco, mais adiante um pouco, versículo 21, olha só onde é que chega. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Aqui a coisa extrapolou. O 21, não tenho necessidade de ti. Você acha que tem gente na igreja que pensa isso? Não. Eu não preciso de ninguém. Jesus Cristo é o meu cabeça. Eu escuto o Senhor. Não preciso escutar através de ninguém. Você já viu isso na igreja ou não? Qual foi o fim desse negócio? A palavra fala, entre tantas coisas, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Ele falou com que o solitário habitaria em família. E o nosso lugar é dentro da família de Deus. E nós nos necessitamos mutuamente. Amém? Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós nos necessitamos. Porque se um membro sofre, todos os outros padecem. Às vezes, amados, a minha atitude de independência e autonomia provoca na igreja enfermidades que eu nem desconfio. Nós somos seres espirituais. E quando eu me isolo, eu não permito que Cristo flua através de mim. E a igreja se enferma. Eu preciso cumprir a minha parte. E eu preciso dos irmãos. Amém, amados? Você precisa dos irmãos ou não? Quanto mais eu vivo, mais eu dependo da igreja. Mais eu dependo. Porque a minha vida me ensinou uma coisa. Eu não sei como fazer as coisas. Meu pai na fé dizia que o aluno que mais sabe é o aluno do primeiro ano. É o aluno que mais sabe. O professor fala uma coisa e fala assim, eu já sabia. Eu já li. Eu já achei na internet. Meu pai falava isso. Mas quando vai estudando, vai terminando a faculdade, 4º ano, 5º ano, termina a faculdade e fala, meu Deus, e agora? Eu não sei nada. É assim ou não? Eu estou com 48 para 49 anos de ministério. E cada vez que eu chego diante do povo de Deus, meus joelhos tremem. Meus joelhos tremem. Porque me sinto incapaz, me sinto despreparado, sinto que não sei, mas como diz os militares da aeronáutica, preparado nunca, pronto sempre. Não me sinto preparado, mas se Deus me mandou, eu vou fazer. Amém? Deus me mandou, eu vou fazer. E Deus me usa, é porque não tem coisa melhor. Então, se conformem. Deus podia usar coisa melhor. Mas como ele me achou assim, tá, vai em frente. Eu acho que mula de Balaão é um bom exemplo para mim. Só tinha a mula, Deus falou uma mula, correto? Mas ainda que eu seja uma mula de Balaão, eu estou aqui para falar aquilo que Deus quer que eu fale. Amém? E eu preciso dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. Eu tenho aprendido no decorrer dos anos a pedir conselho. Ah, mas eu já sei fazer. Sim, eu sei fazer muita coisa, mas eu escolho perguntar. Sabe quando a gente mais erra, não? Sabe quando a gente mais erra? É quando a gente tem certeza. Porque quando você não tem certeza, você pergunta, sim ou não? Quem é que mais morre afogado? É quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar fica na beirada e não afoga. Não confie em si mesmo. Não se estribe no teu próprio conhecimento. É o que diz a palavra de Deus. Seja dependente dos irmãos. Seja humilde. Pergunte. Se aconselhe. Peça oração. Peça direção. Quantas vezes nas nossas reuniões eu sou o mais ancião lá do nosso presbitério em Jundiaí. Para não falar antigo nem velho, né? Eu sou o mais ancião lá, algumas vezes ansioso.
E quantas vezes os novos, lá os presbíteros novos, falam assim, não, Jamil, não é por aí não, nós vamos fazer assim. Eu falo, tá bom, vamos lá. Vamos lá. Não fique emburrado, não fique chateado, porque ele está vendo de um ângulo que eu não estou conseguindo ver. Eu tenho que me submeter. Amém, amados? Isso me traz paz, me traz tranquilidade. Porque o solitário, ele é ansioso. O solitário, ele fica sempre inseguro. Mas, amados, é no meio da igreja que nós recebemos ajuda e segurança naquilo que fazemos. Então, por favor, nunca permita que entre no seu coração esse sentimento, eu não preciso de ninguém. Nunca deixe entrar. Não é de Deus. Eu quero terminar só lembrando a você um fato. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o Deus que veio a essa terra. Jesus é plenamente Deus. Sim ou não? Tem alguém mais elevado que Jesus? Não. Mas ele veio, ele se submeteu a uma menina que nunca tinha tido filho, não sabia criar, se submeteu a ela, se submeteu a um carpinteiro, e na hora do ministério, ele se submeteu a João, para ser batizado. O Rei dos Reis se submeteu a um homem e foi ser batizado por ele. Será, amados, que nós precisamos de outro exemplo? Eu acho que não. E aí, Paulo, olhando para Cristo, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humilhação, de submissão, de esperar nos outros. Amém? Voltando para 1 Coríntios. Se hoje, Paulo escrevendo essa carta para mim e para você, o que é que ele diria? Nisso não vos louvo? Ou ele diria assim, você está aprovado? Tempos atrás, mais precisamente no ano passado, eu tive que fazer exame de motorista de novo, para pegar aquela isenção. Eu tenho problema nos 2 ombros. Mas a coisa que mais me deixou assim, muito satisfeito, é que eu vi na planilha lá do examinador, não cometeu nenhuma falta. Falei, Deus, despede paz do teu servo. Ah, como eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim, Jamil, você está aprovado. E não, nisso não vos louvo. Vamos nos examinar, amados. Vamos nos examinar para ver como é que nós estamos em relação à igreja do Senhor. Para ver qual é a nossa prática, qual é o nosso coração. Vamos fazer isso. Será que a gente pode curvar a cabeça e orar por alguns minutinhos sobre isso? E se o Espírito Santo falar a você, olha, não louvo você nessa área, nem nessa, nem nessa. Eu quero dizer para você, não fique desesperado. Peça perdão, permita que o sangue de Jesus lave você e vamos para frente com o Senhor Jesus. Ó Senhor, ó Senhor, Senhor Jesus. Senhor, não há nada encoberto em nós para o Senhor. Em hipótese nenhuma, Senhor Deus, podemos esconder qualquer coisa de Ti. Fazemos, Pai, a oração do Teu servo no passado. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Oramos a oração do Teu Filho, Senhor, que pedia, livra-me dos pecados que me são ocultos. Quantas coisas, Pai, nós abrigamos em nós, das quais nós não temos convicção de pecado ainda. Mas nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito haja nesta noite e nos próximos dias em nosso coração, revelando-nos, Pai, aquelas coisas em nós que não Te agradam, que ferem a Tua santidade, que estão diferentes daquilo que o Senhor planejou. Senhor, nós cremos na Tua misericórdia, cremos na Tua benignidade, cremos no poder do sangue de Jesus para nos purificar de toda injustiça. Nós cremos, Pai.
Senhor, limpa-nos, lava-nos, Pai, e seremos limpos, Pai. Ah, Senhor Jesus, vem ao nosso coração, Senhor, e tira do nosso coração tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Pai, lança luz nas nossas trevas, Senhor. Oh, Senhor Jesus, clamamos a Ti, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Mostra, Senhor Deus, se há em nós algum caminho mau, Senhor, e livra-nos disso, Pai, por amor do Teu nome. Senhor, nós queremos chegar diante de Ti, Senhor Deus, com o nosso rosto descoberto. Queremos chegar diante de Ti, Senhor, sem ter do que nos envergonhar, Senhor. Queremos nos apresentar diante de Ti inculpáveis, Senhor Deus, irrepreensíveis. Não por causa do nosso esforço, Senhor Deus, mas por causa da obra do Teu Espírito em nós, Senhor, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, Senhor, que nos aperfeiçoa. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que ela é capaz de nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que a Tua palavra opere em nós, Senhor, como um martelo que esmiuça a penha, como uma espada afiada, Senhor Deus, que penetra até a divisão de alma e espírito. Senhor, faz isso em nós, Pai. Tua palavra é luz e lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, clamando ao Senhor. Nós queremos, Pai, uma transformação completa da nossa vida, Senhor. Viver não na nossa expectativa, mas na Tua expectativa. Não viver no nosso padrão, mas no Teu padrão, Senhor. Senhor, faz-nos subir, faz-nos elevar o nosso nível, Senhor, de espiritualidade, de cristianismo, Senhor Deus. Livra-nos da mediocridade, Senhor Deus, e faz-nos viver uma vida plena, Senhor, vida plena, que Te agrada em tudo, Senhor, que Te louve em tudo, Senhor. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, nosso caminho, que tudo seja agradável a Ti, Senhor. O falar da nossa boca, o pensar, o sentir, que tudo, Senhor Deus, agrade ao Senhor. Rogo por mim, Pai, e rogo por cada irmão que está aqui, Senhor. Purifica-nos, Pai. Purifica-nos, Pai, de toda injustiça. Dá-nos um coração grato, Senhor. Dá-nos um coração grato, para que vivamos para Ti, Senhor Deus, com alegria, Senhor. Com alegria, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor Jesus. Se Deus mover seu coração e você desejar orar, levante a sua voz e ore. Ore por você, ore por nós. Se você desejar, se o Espírito Santo está lhe movendo, ore nesta hora também. Ó Deus, Senhor Jesus, ó Deus, ó Deus. Vamos ter um tempo de intercessão, amados. Vamos interceder uns pelos outros. A proposta do Senhor é uma proposta sublime, proposta transformadora, e nós precisamos da ajuda uns dos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos aproximar uns dos outros. Vamos interceder. Vamos clamar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Por favor, amados, ninguém sozinho. Vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos desesperadamente. Precisamos do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos. Oh Deus, ouve a oração do Teu povo nesta noite, Senhor. Ouve a oração do Teu povo, Senhor. Senhor Jesus.